Cavaleiros de Ouro mais poderosos de cada signo. Avenir de Ares. Olha só, esse Cavaleiro de Ouro de Ares, ele é um Cavaleiro de Ouro de outra realidade alternativa na qual o Hades venceu a Guerra Santa. E assim, esse Cavaleiro de Ouro, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele simplesmente conseguiu voltar no tempo e voltou lá para o século XVI, né, nessa Guerra Santa que teve, e se aliou a Hakurei de Altar e ao Sage de Câncer e venceu a Guerra Santa do século XVI. Harbinger de Touro. Esse cara aqui, ele é conhecido como Cavaleiro da Força e da Destruição. Ele é muito forte, porém, ali no começo de Saint Seiya Ômega, ele foi ali o primeiro inimigo real mesmo do Koga de Pegasus. E assim, ele é tão forte que ele foi reconhecido sim como um verdadeiro protetor da deusa Atena. Isso tanto pela Saori quanto pelo Seiya de Sagitário. E no futuro, ele acaba se tornando o grande mestre do santuário. Saga de Gêmeos. Alguns podem até discordar, né, que o Saga seja ali o cavaleiro mais forte de Gêmeos que já existiu. Podem dizer o quê? Que o cavaleiro mais forte foi o Asprus ou o Défteros, mas não, é sim o Saga de Gêmeos. E por que eu digo que sim, o Saga de Gêmeos é o cavaleiro mais poderoso do signo de Gêmeos? Porque simplesmente ele tomou conta do santuário como grande mestre durante 13 anos, sem ninguém nem desconfiar. E assim, ele foi o cavaleiro de ouro mais poderoso da sua geração. O cara é incomparável. Manigold de Câncer. Era um cavaleiro tão poderoso, mas tão poderoso, que ele podia remover a alma do corpo de uma pessoa com o simples levantar de um dedo. O cara simplesmente chegou lá e peitou Thanatos. E essa luta é incrível demais, né? Terminando, lógico, com o Manigold aprisionando Thanatos. Ilias de Leão. Simplesmente foi considerado o cavaleiro de ouro mais forte da sua geração. E a sua força e seu poder eram tamanhos que até os outros cavaleiros de ouro se impressionavam com o poder de Ilias. Porém, infelizmente, a vida de Ilias foi interrompida, né, por uma doença respiratória. E olha só, o cara era tão forte, ele simplesmente acabou com um pelotão inteiro dos espectros de Hades, simplesmente com um levantar de uma mão. Shaka de Virgem, o homem mais próximo de Deus. Shaka possuía uma quantidade gigantesca de cosmos e de sabedoria. Ele conseguiu lutar sozinho contra o Saga, o Camus e o Shura, que foram renascidos como espectros de Hades. E detalhe, a sua sabedoria e o seu poder eram tão grandes que ele foi um dos poucos ali que conseguiu o Araya Shiki, que é o oitavo sentido. Doku de Libra. E ele tá aqui nessa lista simplesmente também porque, além do seu grande poder, ele fez feitos inacreditáveis, tais como, né, sobreviver ali à Guerra Santa contra Hades. Além disso, o Doku, ele viveu ali por 243 anos, né? Lógico, usando o misofetamenos que Atena havia lhe ensinado. Ele ficou lá vigiando, né, os espectros de Hades. Foi, digamos também que, né, com 243 anos, o cara acumulou ali muito poder e sabedoria. Cárdia de Escorpião. Simplesmente ele possuía um domínio completo e bem raro do sétimo sentido. Porém, o Cárdia, ele tinha uma condição cardíaca ali bem comum. Só que assim, ao invés dele sofrer com a doença, né, e simplesmente desistir de tudo, não. Ele fez da doença dele uma arma muito poderosa contra seus inimigos. E ele conseguia soltar a agulha escarlate Katakeo, que simplesmente era uma agulha escarlate flamejante. Ele foi capaz de derrotar o Radamantes lá na Guerra Santa. Isso porque, né, quem viu ali o mangá do The Lost Canvas lembra que o Radamantes estava de cheat, né? Porque não é possível, o cara não era derrotado por ninguém. E o Cárdia simplesmente destruiu e humilhou o Radamantes. Seiya de Sagitário. Reconhecido como um dos cavaleiros de ouro mais poderosos que já existiram, se bem que ele é o mais poderoso, né? Isso porque ele possui o poder do protagonismo. Brincadeiras à parte, pessoal, mas assim, o Seiya, ele foi um dos cavaleiros mais poderosos que já existiram. E durante as sagas ali dos cavaleiros pelo século XXI, ele é visto como o cavaleiro mais poderoso
de todos, o que o poder do protagonismo não faz, né? É o Cid de Capricórnio. Ele é quase tão poderoso quanto o Ilias de Leão e quanto o Ceia de Sagitário. Para vocês terem uma ideia do tamanho do poder do Alcide, ele simplesmente é conhecido como o matador de deuses. Isso porque ele lutou e conseguiu ganhar de 5 deuses. Meu, isso não é pra qualquer um, hein? Detalhe, ainda diziam que a Excalibur dele estava incompleta. Imagina só se ele tivesse com a Excalibur completa. Crest de Aquário. E você já achava que o mestre ancião viveu bastante, né, por 243 anos, sendo Cavaleiro de Libra? É que você não conheceu o Crest. Ele simplesmente foi o Cavaleiro de Ouro de Aquário por mais de 500 anos. Então, assim, ele foi o Cavaleiro de Aquário desde a Guerra Santa do século XIII até um pouco antes ali da Guerra Santa do século XVIII. E além disso, ele era tão poderoso que nenhum outro Cavaleiro de Aquário conseguiu se igualar a ele no controle do zero absoluto. Albáfica de Peixes. O Albáfica de Peixes, ele foi o Cavaleiro de Ouro de Peixes mais poderoso que existe. Isso devido a uma condição que existia no seu sangue. E assim, essa doença no seu sangue deixava ele altamente tóxico. E o Albáfica, ao invés de, sofrer com isso, ele simplesmente transformou isso em uma arma. Então assim, como o seu sangue era altamente tóxico, ele conseguia envenenar seus inimigos. E pô, o cara é muito forte, né? Além disso, ele derrotou o Minos de Griffon lá em The Lost Canvas.